Em um mundo em que o olhar do outro se converte em obsessão, muitos parecem dispostos a modificar toda a vida apenas para apresentar o seu melhor perfil. É nesse ponto que nos tornamos um perigo para nós mesmos. Na sua rede social e na sua vida, você é o mesmo? O que você tem medo que as pessoas descubram? O que você esconde através de uma foto com filtro? O que você tem medo que as pessoas descubram sobre você? O livro de hoje é um pouco sobre isso. Amei até perder a cabeça e os sentimentos. O amor tal como conheci é uma lava de vida bruta que queima a vida fina. Uma erupção que anula a compreensão e a piedade, a razão e as razões, a geografia e a história, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, a exceção e a regra. Segredos, de Domenico Starnone. Por que eu li esse livro? Eu vou contar porque eu li esse livro. O que aconteceu? Foi que eu estava na feira do livro da USP e de repente eu estava ali na banca da Todavia e de repente uma moça chegou do meu lado e pegou esse livro nas mãos. Aí eu também peguei para dar uma olhada. Ela virou para mim e disse assim: "Você já leu Helena Ferrante? Você gostou?" Eu falei: "Gostei." Ela: "Então leva Segredos que você vai gostar. É muito parecido." Só que a moça estava enganada. Eu tinha lido um livro só da Helena Ferrante, chamado Dias de Abandono. Tem um videozinho bem antigo aqui no canal. Vou deixar no card, no link aqui embaixo, para vocês darem uma olhada, mas eu preciso fazer outro vídeo sobre aquele livro. E eu gostei de Dias de Abandono. Mas acontece que eu achei o Starnone melhor do que a Helena Ferrante. E você deve estar se pensando, mas o que esse livro tem a ver com redes sociais? Não tem a ver com redes sociais. Tem a ver com segredos. Então, vamos conhecer um pouco o autor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. Domenico Starnone é um escritor, roteirista, jornalista italiano, nascido em 1943. Autor prolífico, escreveu pelo menos 22 obras desde 1987. Mas no Brasil só chegaram, por enquanto, 4 de seus livros. E se for tão bom quanto esse outro aqui, pode ir providenciando aí as traduções. Houve relatos de trabalhos acadêmicos sugerindo que o Starnone poderia ser o autor italiano por trás do pseudônimo da Helena Ferrante. No entanto, todas essas suspeitas foram negadas tanto por Starnone quanto pela Ferrante. Antes da sua carreira literária, Domenico trabalhou como professor do ensino médio e também trabalhou em vários jornais e revistas satíricas. O estilo da sua escrita é direto e observador, com foco nos traços humanos. Ele é elogiado por sua habilidade de explorar questões familiares e eventos banais de maneira profunda e envolvente. E todas essas características são encontradas aqui nesse livro. Realmente nós temos aqui questões familiares e as complexidades do casamento, ter filhos e de como os afetos individuais moldam o cenário e a sua vida. Mais do que isso, eu acho que os afetos e as pessoas têm a capacidade de modificar o cenário. Vou dar um exemplo. Vá a Paris com quem você não goste, quem você odeia. Depois vá a Paris com quem você ama. A visão daquela cidade vai ser diferente para você. Então eu acho que modifica mesmo. Essa leitura, esse livro, essa escrita do Starnone não é nada, mas nem um pouco cansativa. Porque ele tem uma prosa muito poética, e também muito bonita. Em muitos momentos, a escrita do Starnone me fez lembrar uma romancista brasileira chamada Lia Luft, que todo mundo acha que ela é uma autora de livro de autoajuda. Não, ela é romancista e ensaísta. Nada a ver com livro de autoajuda. E tem uma playlist aqui de vários livros que eu já li da Lia Luft. Vou deixar aqui, dá uma olhada lá na playlist. Tem vídeos sobre seus romances, sobre seus poemas e sobre um livro de ensaio dela também e um livro de contos. Então dá uma olhada lá e tirem essa impressão de que a Lia Luft escreve autoajuda. Mas tá, Segredos foi publicado em 2009 e a semelhança entre Pietro, o protagonista dessa história,
e do autor é o fato de que ambos tenham sido professores. O livro é ambientado na Itália dos anos 70 e é dividido em 3 partes, chamadas de primeiro relato, segundo relato e terceiro relato. O primeiro relato é feito pelo próprio Pietro, que é o protagonista, o segundo relato vai ser feito pela sua filha Emma e o terceiro por Teresa. Mas a maior parte da história é contada por Pietro. O livro tem 149 páginas no total e 115 delas é contada então pelo Pietro, sendo as 35 últimas páginas divididas para Emma e para Teresa. Vamos ao enredo. O Pietro é professor em uma escola da periferia de Roma. Essa história começa quando ele está com 33 anos. Ele mantém um relacionamento tempestuoso com Teresa, uma ex-aluna brilhante e independente, 10 anos mais jovem do que ele. Eles vão manter esse relacionamento por 3 anos e não será nada fácil. A Teresa, ela é descontrolada. As emoções sempre à flor da pele. Ela fala o que acha sem nenhum filtro, briga com ele em público, é dona das suas vontades, porém, ele se atrai por essa mulher. É uma atração assim incontrolável e de forma alguma ele consegue se afastar dela apesar de todos os seus chiliques. Pietro, na verdade, é um personagem muito complexo, multifacetado, e isso vai ficar evidente a cada página do romance. E seu modo de ser vai se aprofundando com a passagem dos anos, pois aqui nós acompanhamos mais de 50 anos de sua vida. Mas ainda sobre o seu namoro com a ex-aluna, um dia Teresa vai propor para ele um jogo, que é o seguinte: cada um deve contar o seu pior segredo para o outro, como uma garantia de que eles nunca se separariam. Então Pietro começa. Pietro vai lá e conta o seu pior segredo para ela. Ela conta o seu pior segredo para ele e tá tudo bem. Tá feito aí o laço, mas não é feito. Esse laço que eles acharam que esse segredo seria capaz de atar para todo sempre, não acontece. Dias depois, em comum acordo, os dois se separam. Cada um vai para o seu lado e encerra então esse relacionamento. Tempos depois, o Pietro vai conhecer então a Nádia, por quem ele se apaixona instantaneamente, atraído por sua timidez, suavidade, que é um contraste gigante com a agressiva Teresa. Enquanto ela é tudo isso de delicada, sensível, calminha, né, nós temos lá a Teresa, uma mulher desobediente, brigona, apesar de brilhante e independente. Quando Pietro e a Nádia resolvem se casar, uma semana antes da cerimônia, quem aparece na vida do Pietro? A Teresa, que nunca mais tinha entrado em contato com ele. Eles conversam, Pietro e Teresa, e ela diz que está de mudança para os Estados Unidos, mas deixa uma frase no ar que vai abalar intensamente os nervos do Pietro. Ela diz o seguinte, está ali conversando, ela vira para ele e fala o seguinte: cuida bem da moça com quem vai se casar, se você vacilar com ela, eu sei segredos que podem te destruir. Vira as costas e vai embora. Olha isso. Pronto. Ele já tinha se arrependido de um dia ter contado aquele segredo para ela. Agora, esse segredo compartilhado há tanto tempo vai atormentar Pietro ao longo de toda a sua vida. Esse segredo vai moldar a vida dele. Esse segredo vai abalar as estruturas da família dele. É por isso que eu comecei esse vídeo dizendo o que você não quer que as pessoas descubram sobre você. Quais os segredos que você guarda? Quais os segredos que te moldam? É isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas só que o livro é muito mais que isso. O começo do seu casamento, né, o começo do casamento do Pietro é feliz. Pietro é um homem apaixonado por sua profissão e, além de dar aulas, ele escreve também artigos sobre o sistema educacional italiano. Esses artigos são muito elogiados. Com o passar das décadas, ele vai se tornar um nome respeitadíssimo dentro do seu trabalho sobre a educação pública italiana. Vai lançar livros, mas por mais alto que ele vá na carreira, aquele segredo do passado parece a todo momento ameaçá-lo. E essa ameaça, ele tem medo que acabe com tudo o que ele conquistou. Nádia e Pietro vão ter 3 filhos. A primeira a nascer é Emma, quando o pai já está
alcançando, né, a fama como educador e escritor. Apesar da fama e apesar do casamento consolidado, ele nunca, mas nunca esqueceu nem o segredo e nem Teresa. Mas será que ele lembra da Teresa porque ele ainda é apaixonado por ela, ou ele lembra da Teresa apenas pelo fato dela guardar um segredo seu? Ele sempre está à procura de informações sobre essa mulher. Acaba, obviamente, descobrindo que ela tem uma carreira brilhante na ciência e que ela se tornou professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com essa descoberta, ele pensa em entrar em contato com ela e lhe enviar a cópia de um de seus livros, mas ele acaba desistindo. Por vezes, a gente fica com a dúvida se ele realmente, como eu disse, está apaixonado por ela ou se ele apenas quer evitar que um dia ela conte o seu segredo. E tempos depois, ele resolve entrar em contato. Ele não consegue, é um homem descontrolado. E ele manda uma carta parabenizando-a por sua carreira e lhe contando um pouco sobre sua própria vida. Mas aqui não temos só a história da Teresa e do Pietro. Temos também a história da Nádia, a esposa dele, né? E além da história da Nádia, a gente tem a história da formação e da vivência dessa família. A Nádia, ela vai ganhar, em certos momentos aqui no livro, uma grande importância. Porque ela sempre sonhou em ter uma carreira na área de álgebra. E ela verá todas as suas aspirações frustradas quando ela é assediada pelo professor que ela mais confiava. Isso vai desencadear de tal maneira a vida da Nádia, porque ela vê o marido em ascensão e ela não. E vai jogar num redemoinho de inconformismo e culpa. Por vezes, ela se pergunta como um professor tão conceituado como aquele que ela confiava pode colocar sua carreira em risco por causa de um assédio. E, por outro lado, ela sente culpa, achando que ela incentivou o professor a assediá-la. O que acontece com muitas mulheres, né? Se sentem culpadas quando é assediada, não entendendo que a culpa é só do assediador. Dadas as circunstâncias, ela não consegue mais avançar em direção ao seu sonho de carreira, em busca do seu sonho profissional. Enquanto isso, ela assiste o marido e aos píncaros da fama. Já voltando a Teresa e o Pietro, quando ela responde a carta enviada por ele, ela apenas escreve no papel, lá na carta, uma única pergunta: você está com medo? Você está com medo? Parece que ela gosta de deixar ele nervoso. Parece que ela é feita para atormentá-lo. E ele fica ainda mais receoso. Esse livro, ele é um retrato de muitas emoções pela qual passa uma pessoa com medo, sabe? De uma revelação durante anos. E também mostra como que é as relações familiares. Um casamento, o nascimento dos filhos, as brigas, os momentos felizes, os momentos tristes, mostra a ascensão profissional e mostra que às vezes tudo isso que você conquistou não era o que você queria ter conquistado, ou você queria ter conquistado de outra maneira. Eu me lembrei de uma cena de um seriado chamado Desperate Housewives, aonde tem uma personagem lá chamada Gabrielle, e um dia o amante dela pergunta assim: mas você não tem tudo que você sonhou? Ela falou: tenho, mas eu sonhei as coisas erradas. Então, ele vai ter tudo que ele sonhou, mas ele não construiu isso de uma maneira errada? Por que se deixar moldar por esses segredos? E será que ele alcançou realmente o que ele queria? Fica aí a pergunta. Será que as renúncias foram as renúncias necessárias? Será que as escolhas foram as escolhas necessárias? Será que ele moldou a vida dele ou ele deixou o tormento pelo aquele segredo moldar a vida dele? Poderia ter sido e não foi, foi e não poderia ter sido. Então fica esses pensamentos. Principalmente a questão do medo de algo que não permite que você seja você mesmo. Final, vai parar durante todo esse livro o medo da Teresa e o medo desse segredo. Que qualquer momento pode se materializar na vida dele, na família dele e acabar com tudo. Mas muitos anos depois, quando ele está sendo homenageado pelas contribuições ao sistema educacional, ele vai ser convidado para uma homenagem. E entre as pessoas que vão estar nesse evento, que foram chamadas para esse evento, vai estar Teresa. Não vou contar mais nada. Não tenho mais nada a dizer. Só uma coisa. Leia este livro. Fica a dica de um livro maravilhoso e quando é bom, não existe melhor. Eu já quero ler tudo desse autor. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita e eu já fui conquistado.
Temos aqui o exame brilhante e devastador sobre o que é dito e o que é silenciado, sobre a trajetória pessoal e a postura moral de várias pessoas. Os meandros da construção da identidade perante o mundo, mostrando como uma história de amor pode guardar uma narrativa de medo e suspeição. A genialidade do livro não está no segredo em si, mas como as relações de poder pode se estabelecer. A Teresa tem poder sobre ele. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura. Até mais.